Tudo bem, moçada? Sejam todos muito bem-vindos. Começamos mais uma aula de língua portuguesa. Protagonismo total da sintaxe. Então, nós vamos resolver questões de prova, procurando entender como deve ser o comportamento diante de uma questão de concordância, diante de uma questão de crase, sei lá, né? A variação é rica. Nós sabemos que as bancas sempre são muito criativas. A incisão, né, a gravidade de uma questão, a contundência, é isso que eu gostaria que vocês percebessem. Há questões mais transparentes, mais líquidas, a percepção, a leitura é mais simples, mas há questões que elas têm uma diferença, há uma grande dificuldade de olhar, entender e analisar. Então, olhar, todo mundo vai dar conta de uma forma ou de outra, e entender o sentido. Sim, né? Se a gente abstrair tudo o que estiver fazendo, você vai ler e vai entender. Mas a última escalada de tudo isso produz em nós muita dificuldade. E fica bem simples entender, e a partir do entendimento vão para frente, vão começar a superar aquilo que é grande obstáculo na nossa preparação. Nós estamos na sintaxe, mas toda hora nós temos que, né, ir lá na morfologia, falar tudo bem morfologia e voltar. Sempre há alguma coisa lá da morfologia que nos atém. Você precisa ir lá e ter noções, e por isso que a visão morfossintática é sempre, né, a nomeação mais adequada. Nunca é só sintaxe, né? Eu tenho que ter um pouco de lá para entender o aqui. Beleza? Vamos lá, vamos iniciar então nosso encontro sobre morfologia, não, sobre sintaxe. Eu coloco até o nome de hoje de estudos sintáticos. Uma aula prática, uma aula voltada para a resolução de questões, mas entenda, no fundo, nós estamos ali tentando pensar no comportamento que cada um de nós precisa ter diante da questão, tá bom? Em aulas anteriores eu já coloquei esse quadro para vocês, que nós estamos super ligados nos efeitos de superfície, a concordância, o preposicionamento, se é a preposição a, se ocorre crase ou não, a disponibilidade da voz passiva, por exemplo, pode ou não. Então, a gente tem que saber que também há regras. Cada um desses capítulos exigem verticalização, cada um exige, né, melhor dizendo, cada um dos capítulos desse conjunto exige uma verticalização, uma aderência ao conteúdo próprio de cada um dos temas. A gente não pode pensar que está tudo junto e, professor, então vou estudar uma coisa só valendo por 10. Não, não há esse tipo de milagre, tá bem? Esse conjunto é muito importante e sempre friso para vocês que o capítulo da regência alimenta quase todos que estão aí. Por isso que ele não pode faltar jamais em suas competências. Não é, vai estar no estudo. Claro que vai estar. Mas é aquilo que você tem que se fazer valer, tem que ir à luta para dominar a tal da regência. Tá bom? Como você vai pegar, às vezes, algumas alternativas extensas, a sua cabeça precisa começar a aprender a ler o que é importante e o que é secundário, o que produz efeitos, os que participam desses efeitos. Então, portanto, você tem que estar ligado nele, e o que é secundário. E isso muda muito, dependendo da questão, dependendo do enunciado, né? Muda o tema, muda o que é importante. Então, eu começo a produzir na minha memória uma visão de leitura gramatical que percebe o que é importante, que sabe dar foco naquilo que vai produzir o efeito de superfície que a questão está pedindo. Beleza? Sempre pensando que você pode ter no período uma oração só. Se é uma oração só, você já mergulha em busca, né, da ordem direta, perceber verbo e sujeito. Tá legal? Agora, se for num período composto, você vai ter mais de uma oração. Portanto, entre uma oração e outra, tende a ter, não é uma regra obrigatória, mas tende a ter alguma conexão. Seja um pronome relativo, seja uma conjunção, é normal que tenha uma conexão
abrindo a oração 2. E essa conexão sinaliza para nós que você precisa escolher. Ou você analisa a oração que veio antes, ou analisa a oração que veio depois. Por isso que o domínio da conexão é importante. Além da própria questão com o pronome relativo ou com a conjunção, o capítulo da conexão alimenta a análise sintática. Ah, mas como que eu vou saber quando eu paro, quando eu continuo? A conexão é o sinal mais evidente. E é claro que durante a resolução nós vamos vivenciar tudo isso. Tá legal? Então, considere muito esses 3 quadros que vimos. Professor, qual que é o tema de hoje? Tudo isso. Tudo isso pode estar relacionado. Às vezes um mais, outro menos, dependendo do enunciado da questão, dependendo do que a banca está pedindo. É óbvio, tá bem? E como nós vamos optar por questões de concordância verbal, não todas, mas a maioria, você vai notar que a concordância verbal talvez é o capítulo que exija mais do seu conhecimento sintático, tá bom? Sempre pensando então que você está em, né, aprendizagem. Aprendi, não existe aprendi. Você está aprendendo. É um processo perene. Né? Por quê? Porque não tem uma coisa pronta. Você vai desenvolvendo, vai mantendo isso vivíssimo em você, mas cada nova frase, cada nova oração é uma nova análise. Né? Então há uma coisa que vem nova sempre a cada prova, e isso se choca positivamente aí, se encontra positivamente com aquilo que nós temos, né, como experiência, como conhecimento e assim por diante. Tá bom? Então nós vamos o tempo todo dizer, ó, estão vendo aqui, gente, atenção, tem 20 palavras, mas era para olhar 2. E aí fica muito evidente, né, a neutralidade do restante e o foco naquilo que é fundamental. Tá bom? E sempre repetindo a vocês os princípios da análise sintática. Né? Uma oração por vez, se tiver 10 é uma por vez, é uma coisa meio, né, de calma, paz e amor, não adianta ficar lendo rápido, correndo, é uma oração por vez. Procure a ordem direta, então se a frase está invertida, você procura endireitá-la e, isso é muito importante, achar verbo, achar sujeito, porque o restante vai se encaixando por natureza. O problema é achar o verbo e o sujeito. A hora que você achar essa dupla, metade da análise já está encaminhada. Beleza? Vamos lá? Vamos começar com uma questão simples, sem grandes complexidades. Depende dos seus objetivos. Assinale a alternativa em que a frase está correta do ponto de vista da regência nominal e da concordância verbal. Por que a banca invocou regência nominal, gente? Por quê? Porque aqui nós vamos ter o substantivo probabilidade, que aparece em todas as alternativas, e é em razão da palavra probabilidade que a banca coloca regência nominal. Tá bem? Se probabilidade, dentro da regência nominal, exige ou não preposição. E pede também sobre concordância verbal. Notem que probabilidade vai abrir uma oração, tá bem? Estou notando como a teoria, ela é perigosa, gente. Ela é perigosa. Eu sempre digo aos alunos que, né, quando a teoria está atrapalhando, deixa a teoria de lado, mantenha-se firme na prática. Né? Igual aquela, se a bebida está atrapalhando o seu serviço, pare com o serviço. Né? Não é nada disso. Perceba, né? Se a bebida está atrapalhando os seus estudos, né? Pare com os seus estudos. Não é nada disso. Nada disso. Perceba que você vai ter ali uma teoria. E essa teoria nos custa muito caro, porque ela exige um vasto conhecimento para daí sim você conseguir acessar as classificações, o porquê das classificações. Então a oração que eu estou destacando aqui para vocês, ela recebe o poético nome de oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Completiva nominal, tá bem? Quanto mais você aprender, mais coerência essa classificação vai ter. Só que você vai olhar para mim e vai dizer assim, professor, eu tinha que saber? Não tinha que saber. Eu tenho que saber? Eu não posso determinar o que você tem que aprender ou não.
Eu sempre uso a palavra tudo. Aprenda tudo, estuda tudo, para eu ficar com a minha consciência tranquila. Mas é óbvio que essa é uma questão que tem muito mais do lado prático do que do teórico. E eu não sei o que vai cair na sua prova. Você imagina eu falar assim, não, fica tranquilo. E tá lá para você classificar uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, como nós não controlamos o que cairá na prova, você vai dando, né, movimentos de acordo com o seu capítulo estudado. Vai chegar um dia que você vai ter que estudar as orações substantivas, a conjunção integrante, mas eu diria assim, não no começo, não, né, a hora que você está ainda na piscina rasa, tá bom? Tem muita coisa antes, mas a hora que você chegar lá com consistência, vai fazer coerência, vai fazer lógica, juízo, vai ter uma coisa muito tranquila, mas tem que ter uma bagagem gramatical, senão vira um monstro, vira algo que realmente vem com a nossa infância, vem com a nossa juventude, sem ser prazeroso, sem ter domínio, muito menos o lance, né, de olhar e sentir prazer no que você está aprendendo. Agora, não deixe de entender que aqui é grande a probabilidade, é a primeira oração. Tá? Então, verificando a concordância, verificando a ordem direta, percebendo os termos. Então, nós temos ali, né, uma primeira oração e uma segunda oração. Como nós estamos batendo na tecla dos princípios, essa é a primeira oração, o de que em diante, a segunda oração. Na primeira oração, nós encontramos a ordem inversa. Então, a ordem direta seria a probabilidade é grande, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Tá bom? Mas eu sempre friso para vocês que numa prova você não precisava saber nada disso. Não era isso que estava em jogo. A concordância ali era óbvia. Tá bem? Então, essa oração principal ela tem uma zona neutra ali. O foco vai ocorrer exatamente aqui, na exigência ou não da preposição. É o primeiro ponto, né, de relevância, é o primeiro foco importante. E se é grande a probabilidade, é grande a probabilidade de algo, de alguma coisa. Tá bem? Então você já percebe que a letra B de bola está errada, a letra D de dado está errado, porque é probabilidade da vitória, né, do avanço, da tecnologia, tá certo? E a letra E, você pode ficar bem tranquilo, porque ela está um estrago, né? É grande a probabilidade cuja venda, então não tem nexo, né? Venda da probabilidade. Não é esse o sentido da construção, o cujo ali não está coerente em lugar que ele foi construído, né? É grande a probabilidade cuja venda. Então, criando a ideia de posse, é a venda da probabilidade. Não, não é esse o sentido que se coloca ali. Tá legal? Além do que, já adiantando, nós vamos ter aqui um erro de concordância verbal. Por quê? Daí você entra na segunda oração, de que a venda de bebidas alcoólicas contribua para o vício. Nós temos a oração 2, o sujeito. Qual que é o sujeito? A venda de bebidas alcoólicas. Qual é o núcleo do sujeito? Venda. Venda é o núcleo do sujeito. E o verbo contribuir com venda vai concordar. Então, o singular é o correto. Então, contribuam no plural está errado. Ok? Está errado. E por isso, então, nos resta a alternativa da letra A como alternativa correta. Na prova, a letra A era a alternativa correta. Dois pontos só, né, de atenção, de foco, um da exigência da preposição e o outro da concordância verbal, tá bem? Venda é o núcleo e por isso contribua no singular. Essa é uma questão de uma banca chamada VUNESP e a gente percebe que, professor, estava suave. Suave por quê? Porque você tem poucas áreas de pico. E as alternativas vão se repetindo. Então, né, a capacidade visual de controlar a questão é uma capacidade muito simples. Agora, acertar e errar exige outros fatores. Agora, o acompanhamento de onde devia olhar e de onde não devia olhar não foi complicado. Não foi complicado. Beleza? Então percebam que é uma questão para a gente começar a esquentar os motores, né?
fazer aquele movimento, assim, tô começando a ficar quente. Então, notem que é uma questão com baixa, né, com baixa dificuldade, e você entendeu por quê. As alternativas não se renovam e o ponto de análise é apenas 2. Ao chegarmos à última questão, vocês vão ver, né, comparar a primeira com a última, você falar, professor, agora entendi. A última, em cada alternativa, tem 4, 5 pontos de análise, de atenção, de foco. Aí você multiplica por 5 alternativas, precisa estar muito bem para poder acertar. Então, né, a primeira, mais simples, a última, é aí que vocês vão perceber um pouco da dificuldade. Então vamos andar, gente, vamos lá. No trecho, neste não existem instrumentos contábeis equivalentes aos balanços anuais. O fragmento sublinhado exerce função de complemento da forma verbal a existir. Então, né, não sei se você já ouviu falar, mas eu sempre friso de maneira enfática, né, exagerada, que sempre que usamos o verbo existir, sempre haverá um sujeito. O verbo existir é um verbo que, por causa do sentido, você não consegue fazer nada com ele, a não ser colocar um sujeito. Então, quando você diz existem sonhos, sonhos é o sujeito. Ah, professor, mas a ordem inversa da impressão, que é o complemento do verbo, né? Existe algo. Não. Então aí você vai perceber que falta você dar adesão àquilo que eu digo. São os princípios. Né? Você está numa oração. Toda oração tem verbo. Se tem verbo, cadê o sujeito? Ah, não é a. É cadê o sujeito? Se o sujeito não está ali, é porque ele entra em uma das possibilidades teóricas. Sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. É isso que nós combinamos. Né? Oração, verbo, cadê o sujeito? Ah, né? Por isso que uma aula até da semana passada, eu coloquei como título, né? Cadê o sujeito? Cadê o sujeito? Onde está o sujeito? É isso que vocês têm que perceber. Cada oração, né? Você tem um verbo, se tem um verbo, cadê o sujeito? Ah, professor, não é a. Se não tem o sujeito, é porque você tem um sujeito oculto, ou um sujeito indeterminado, ou um sujeito inexistente, e não há outra possibilidade. E aí que a gente começa a entender, então, que o normal é toda oração ter sujeito e predicado. Quando não houver o sujeito, me justifique, por favor. Você não está falando aí? Você não está falando? Ah, ali não tem sujeito, então me justifique. Que tipo de oração é essa? É uma oração que traz oculto, inexistente, indeterminado? É isso que você tem que entender. Se não tem sujeito, tem justificativa. E aí você fecha. Cria um raciocínio lógico. Tá legal? Vamos em frente para vocês perceberem, então, que sempre que usar o verbo existir, você terá o sujeito, não importa a ordem. Então, instrumentos contábeis equivalentes aos balanços anuais é o sujeito, instrumentos é o núcleo do sujeito e existem com o núcleo do sujeito concorda. Então, na prova, alternativa errada e recorrente. Professor, por que sempre cai isso daí? Ah, porque o verbo existir já cria aquela confusão natural, por ser sinônimo do verbo haver. Não tem aquela música entrei de gaiato no navio? O verbo existir é esse cuitado, né? Não tem nada a ver. Ele traz sujeito, há concordância normal, mas por ser sinônimo do verbo haver, ele carrega uma cruz que não é dele. E por isso que a banca vem de maneira indireta criando essa pergunta. A falta de intimidade que nós temos com o verbo existir demonstra, né, a razão dele ter tanta aparição em prova. Tá bom? Essa é uma questão do CESP, por exemplo, e na prova do CESP você sempre vai encontrar perguntas dizendo, ó, aquele termo ali é o sujeito? Geralmente você vai ter um verbo e o termo após o verbo. E eu não posso te garantir o que esse termo após o verbo é, mas na maioria das vezes é o sujeito. Só porque o sujeito está na ordem inversa, a banca fala, opa, vou pegar esse candidato distraído, né? Então, você tem geralmente uma ordem inversa, o sujeito é uma coisa, daí a pessoa que aprendeu na nossa escola brasileira
Ah, quem fez algo. Quem comprou, comprou algo. Se existe, existe algo. E só por falar dessa maneira já pensa estar encontrando, né, ao objeto direto. Ah, estão notando? É isso que tem que mudar. Essa visão parcial, essa visão pela metade. A visão que você tem que ter é hierárquica. Uma oração por vez, se está na ordem inversa, ordem direta. Se tem oração é porque tem verbo, o verbo tem que estar lá, acha o verbo. E se tem verbo, tem sujeito. Normal é isso. Se não tiver sujeito, me justifique. Manda um documento dizendo, na oração número tal, o sujeito está indeterminado. Aí eu bato palma, beleza. Pode indeterminar, pode ocultar, pode ser inexistente, se é um verbo haver, por exemplo. Tranquilo. Agora eu não posso pensar que numa frase qualquer, ah, não tem sujeito, mas então me justifique. Isso é importante entender. Se você disser para mim que esse termo é o complemento do verbo existir, na mesma hora eu ia te perguntar, mas cadê o sujeito? Por isso que eu brinquei em live anterior, né, com esse tema, cadê o sujeito? Se instrumentos fosse o objeto, cadê o sujeito? Ah, professor, não cabe oculto, não cabe inexistente, não cabe indeterminado. E repita para si, marque onde você chama de memória externa, né? Tem gente que marca em notebook, né, suportes eletrônicos, tem gente que usa o caderno, o bom e velho caderno. Você tem que ter um lugar em que você vai alojando informações que estão mudando aquilo que você está lendo, que você está mudando a forma de entender uma coisa. Tem que estar registrado. Gente, se tem uma coisa que a memória faz, é esquecer. Ela só lembra de coisas que não deve. Você quer esquecer de alguém, a memória lembra. Né? Você não quer pensar numa coisa, a memória traz. E a hora que você fala assim, agora guarda, ela não guarda. Né? É mais fácil esquecer do que lembrar. É isso que é importante vocês entenderem. O verbo existir sempre trará um sujeito. Tá bom? Vamos em frente. A busca pela competitividade impõe à organização a necessidade de contar com profissionais altamente qualificados. Aqui nós vamos novamente, olha que interessante, né? Novamente nós vamos encontrar aqui uma oração que complementa o substantivo necessidade. Então ali nesse de se abre uma oração. Professor, por que uma oração? Porque tem verbo. Por que tem verbo? Tá bom? E isso faz parte de uma evolução. Um dia nós vamos trabalhar ainda conexão, entender oração desenvolvida, oração reduzida, mas tudo tem o seu momento. Você pula algumas etapas, o português é difícil, isso aí não dá para entender. Claro, te dou toda a razão. A aprendizagem é feita, né, de forma gradativa, não há saltos. Ah, vou pular lá no último capítulo. Não, tá bem? Vejam que ali eu poderia também usar de que. Impõe a organização a necessidade de que se conte com profissionais, né? Aí precisa dar o arranjo sintático. Mas ali eu poderia usar o de, que nós estamos vendo, ou de que. De que também estaria correto. São formas de construir a mesma coisa. Essa oração complementa necessidade. Essa é a nossa oração número 2, tá? Essa é a oração número 2. Só que a banca vai trabalhar a oração número 1, ok? É essa oração que estará em jogo. A busca pela competitividade impõe à organização a necessidade. Professor, do jeito que você leu, eu fiquei meio perdido. Eu li assim, tudo muito neutro, exatamente para você entender a importância dos sinais. Você está ouvindo é uma coisa, você está lendo é outra. Na hora em que falamos, o acento grave ele nem aparece. O acento grave é exclusivamente da língua escrita. Legal? Então esse acento está me dizendo alguma coisa. A banca pergunta. A forma verbal impõe exige dois complementos. Um introduzido pela preposição a, por isso acento indicativo de crase em a organização, e outro complemento sem preposição, de que decorre o não uso da crase em a necessidade. Então é a hora que a banca vira um professor, nos ensina, né? A busca pela competitividade impõe algo a alguém. Né? Então nós temos que ter essa visão sintática. A busca pela competitividade,
sujeito, impõe o quê? A necessidade. Como ali não tem o acento grave, é ali que eu deduzo que é o algo imposto. Né? Impõe a necessidade é imposta. A necessidade ali é o sujeito, aliás, é o objeto direto. Na voz passiva, vai se transformar no sujeito paciente. É ele o elemento que você tem que nomear de objeto direto. E exatamente o que está sinalizado aí. Esse A da necessidade é apenas o artigo que determina a necessidade. Nós não temos ali preposicionamento, diferente da organização. E por isso que nesse exato momento você diz, né, que impõe algo a alguém. Professor, eu posso inverter, pode fazer o que você quiser. Quer levar o a alguém lá para o comecinho, colocar vírgula? Show de bola. A organização, vírgula, a busca pela competitividade impõe a necessidade. Né? Agora, eu tenho que perceber que a palavra necessidade aí, ela está incompleta. Né? Por isso que lá ele inverteu, porque ele já teve que emendar uma oração que completasse necessidade. Vejam como as inversões vão correndo, às vezes objetivando os nexos, objetivando a facilidade de percepção do sentido construído. E o acento grave é decisivo para você entender que ali, no acento grave, você está com o objeto indireto. Mentalmente você diz, a busca impõe algo a alguém. O algo é a necessidade, esse a alguém seria a organização. Então aquilo que a banca disse aí, ela é uma frase que eu assino embaixo, uma frase que eu diria, tá bom? Nós temos ali dois complementos, a necessidade é o objeto direto, a organização é o objeto indireto. É isso que é importante vocês entenderem, né? Se nós... Ah, mas é ali na outra oração é outra análise. Aí você tem que pensar assim, você coloca uma parede e você fala, de que lado que você está? Ah, professor, estou em cima do muro. Não, não tem em cima do muro. Ou você está aquém ou está além do muro. Não é aqui ou lá. Ah, professor, estou em cima do muro. Em cima do muro não dá certo. Estão percebendo que é uma oração por vez? Ah, professor, vamos analisar. Mas ela não estava ali como questão. Ó a área neutra. Você teve que ir ali no impor e verificar, né, os seus complementos. É isso que é bacana, né? Se a gente olha tudo junto e misturado, os olhos se embriagam, os olhos ficam perdidos, não sabem, né, o que focar. Olhar, nós olhamos, a gente tem essa visão ampla, né? Mas o foco que é o momento da área de relevância em que você aplica a sua sabedoria, aquilo que nós estamos aprendendo, a concordância, a crase, né? E assim por diante. Vamos à seguinte, vamos lá. Número 3, então, perfeito, né? Nem correta ela merece, né? Perfeita. Número 4. Número 4 é uma questão típica da Fundação Carlos Chagas. Tá bem? Prova de tribunal, nós sabemos, né? A Carlos Chagas, CESP, grande participação na maioria delas. Às vezes a Getúlio Vargas, né? Mas a Carlos Chagas, ela tem uma relação com os tribunais, uma relação histórica gigantesca. E a Carlos Chagas, você tem que pegar o jeitão dela. A análise sintática é muito forte na Carlos Chagas. Né? Então acompanhe comigo o número 4. Encontra-se o mesmo tipo de complemento que o sublinhado no segmento. Arqueólogos americanos também vasculharam áreas arqueológicas da Amazônia. Repito, encontra-se o mesmo tipo de complemento. Ah, que tipo de complemento? E a gente fica ligado se é um objeto direto, um objeto indireto, uma agenda passiva. Que tipo de complemento aí? Então, você vai para a frase, arqueólogos americanos vasculharam, os arqueólogos sujeito, e quem vasculha, vasculha algo. Ah, professor, da Amazônia não foi vasculhado. O que eles vasculharam é áreas. Vejam que da Amazônia está preposicionado, tá, mas não se vincula, não produz nexo com vasculhar. Da Amazônia se vincula a áreas da Amazônia. É isso que dá sentido. Na realidade, gente, você tem que olhar duas palavras. Duas simples palavras. Ou seja, vasculharam áreas.
eu destaco para vocês aí aquilo que a gente chamaria de área de relevância, tá bom? Da Amazônia, não precisa olhar. Arqueológicas, estando aí ou não estando, não vai mudar nada. É isso que eu quero mostrar para vocês, o que é zona neutra, que não influi no resultado, e o que é o pico, em que o foco precisa acontecer. Vasculharam algo, VTD e objeto direto. Espero que você tenha feito essa classificação antes de mim, portanto, você tem que entrar nas alternativas atrás de um VTD, objeto direto. Encontra-se o mesmo tipo de complemento, ou seja, cadê o objeto direto? Cadê o objeto direto? O que seria bacana? Dá uma paradinha aí, assista, né, de forma congelada a sua resolução, pense na resposta e daí nós já voltamos aqui para seguir. Tá legal? Então, olha lá. João Barbosa Rodrigues faleceu. Faleceu. Falecer é VI, verbo intransitivo. Em 1909 é a ideia de tempo, é o adjunto adverbial. Tá bem? Ah, professor, eu não consigo fazer isso. Ainda bem, é aquilo que eu chamaria de reserva de mercado. Se todo mundo dá o doidão aí e fica analisando tudo certinho, eu morro de fome. Tá bem? Eu morro de fome. Então, é uma reserva de mercado. Você fala, professor, eu não sei fazer essa análise. Perfeito. Então você não vai virar professor, mas você vai acertar a questão. Olha que interessante, né? Então tem um lado prático nesta questão. Na próxima, eu não sei. Nessa questão, na letra A, daria para você ser mais prático do que teórico. É lógico que você tem uma teoria ali que eu chamaria de ponto de consistência. Você não sabe distinguir VTD de VTI, você não tem nada. Falta ali aquilo que eu chamaria de ar. Professor, estou estudando a gramática, estou estudando para concurso público. Quanto antes estudar regência, entender VTD, entender VTI, nossa, é libertação, gente. Ah, professor, estou estudando plural dos substantivos terminados em ão. Pode estudar, deve estudar. Mas estão notando como, o que tende a cair numa prova? Tá bem? E aí há uma hierarquia. Um dia você vai lá e estuda o ão, né? Plural de mão, mãos, pão, pães, olha que bacana. Joia! Mas aquele estudo que você tem que fazer para ontem, para poder, sabe, rejuvenescer-se diante da língua portuguesa, é a tal da regência, VTD, VTI. Tá legal? Por isso que você olha ali, tem que entender que o verbo falecer, professor, não sei classificar. Mas olha ali, ó, em 1909. A preposição em. Se eu estou atrás de um VTD, OD, então qual a função de áreas arqueológicas da Amazônia? Objeto direto. Em 1909 é impossível ser objeto direto. A preposição em me ajudaria muito nessa hora. Legal? A letra B nós vamos deixar para o final, porque ela traz um ponto perigosíssimo. Perigosíssimo. Por quê? Eu sei que você tem o hábito de olhar para verbo de ligação e lembrar do verbo ser, lembrar do verbo estar, isso vem fácil, né? Mas outros verbos menos frequentes, né, em todos os sentidos, menos frequentes na aprendizagem, no treino, nas questões, esses que são mais raros, quando aparecem, produzem um raciocínio errado. Como o verbo permanecer, continuar, que é o que caiu na prova. Então calma, daqui a pouquinho a gente volta para dar mais detalhes. Vamos à letra C, já adiantando as coisas, né? Uma parte das vasilhas apresentava curiosas decorações e pinturas. É que eu não posso tirar o curioso daqui, né? Posso? Posso, posso. Posso, né? Posso sim. Tira, porque é apenas o adjetivo. Ele estando aí ou não, não vai fazer diferença nenhuma. O que vale, gente, é decorações e pinturas. Apresentava decorações. Se apresentava, apresentava algo. Encontramos aí decorações e pinturas, funciona aí como objeto direto do verbo. Tá bom? Então, letra C,
na prova era a alternativa correta. Letra C era a alternativa correta. Letra D. Letra D você tem que acertar. Porque um mestiço que dispunha de algo. Então, vou destacar aqui para vocês, porque não se podia errar a letra A. Ó a preposição em. Por que não podia errar a letra D? Olhem a preposição de. O mestiço que dispunha de algo, de alguma coisa. O verbo dispor é VTI. De diversas peças, objeto indireto. E na letra E, ó que bacana, né? Ó quem está lá na letra E. Professor, era a questão do CESP, agora é a questão da Fundação Carlos Chagas. E isso que eu quero mostrar para vocês é uma destreza que vai lendo a cabeça da banca. A banca tinha um texto enorme para formar a questão que quisesse. E ela escolheu o verbo existir por quê? Porque muitos olharão para regiões ocultas situadas no interior da Amazônia e vai falar isso que é o complemento do verbo, é o objeto do verbo, só porque ele está após o verbo. E aí você tem que usar o mantra, né? É aquilo lá que você vai, né? Sai repetindo, né? Ou seja, uma oração por vez, ordem direta, cadê o verbo, cadê o sujeito? É isso aí. Então, aí está uma oração. Aí está o suficiente para a sua análise. Professor, está tudo pedacinho. É o suficiente para a sua análise. Na prova, é óbvio, você voltaria. Você voltaria para o texto. Mas a letra E traz o sujeito. Regiões existem. Regiões é o sujeito. Tá legal? Então, observem que na letra A temos uma adjunto adverbial, preposição. Na letra D, temos um objeto indireto, ó preposição de. E você está procurando uma coisa não preposicionada. Na letra E, perigo, atenção. Mas ali temos o sujeito do verbo existir. É como se nós que tivemos, infelizmente, né, a pandemia, a gente tem essa sensibilidade tão perto de nós, né, é como se você dissesse, eu já estou vacinado, já estou protegido. O verbo existir eu não tenho mais dúvidas. Eu já aprendi. Eu já entendi como ele funciona. É um verbo que sempre vem com o sujeito. O que existe é o tal do sujeito. Aí beleza, gente. Você vai para a banca XYZ, né, que é a questão reta, ponta cabeça, bananeira, malabarista, não importa a questão. Se ali está o verbo existir, você vai ter o discernimento de entender que ele está ali com o sujeito. Legal? Então vamos em frente para perceber que você talvez na prova ficasse em dúvida entre a letra B, letra C e a letra E. A letra E a gente já descartou, a letra E já está totalmente dominada, né? E na letra B de bola, gente, nós temos o sujeito, o verbo de ligação e inexistente é o predicativo do sujeito. Tá legal? Então percebam que aqui nós temos não um VTD. Não, porque inexistente está dando qualidade. Se eu mudo para culturas, as culturas continuam inexistentes. O objeto direto é outra parada, gente. O objeto direto não tem esse lance de concordar com o sujeito, mas o olhar induz a erro. A letra B, ela traz uma cara de objeto direto. Mas ali nós temos um verbo e um adjetivo inexistente. E não é assim que o objeto direto se forma, tá bom? Por isso, letra C é a alternativa correta. Olha que bacana para vocês entenderem por que uma banca faz uma questão dessa. Porque nós somos extremamente deficitários em análise sintática. Número 4, letra C. Número 5. Número 5, uma questão que você vê mais transparência, mais facilidades. Mudou de banca. Essa é uma questão, por exemplo, da VUNESP. Para que vocês sintam, né, que há essa flutuação. O problema está ali, mas há uma flutuação na forma de expor a questão, na forma de juntar as peças, de problematizar. Tá? Por isso que eu diria para vocês assim, a VUNESP, como tantas outras bancas, né, que têm um papel importante na organização de concursos, a VUNESP é uma banca inicial muito legal. Porque você vai pegando jeitão,
das coisas mais elementares do português. E a Carlos Chagas já é uma pós-graduação dentro disso que nós estamos fazendo, que é análise sintática. Então seria bacana numa primeira rodada você resolver questões de concordância verbal da VUNESP. Só para treinar, né? Só para treinar. E numa segunda rodada, questões de concordância verbal da Fundação Carlos Chagas, tá bom? Você não vai criar músculos no braço, mas vai criar músculo na cabeça, pode ter certeza. São duas bancas que dão, né, dão cara diferente para as suas questões do mesmo tema. Por isso que é bacana você começar por uma e na hora que você estiver funcionando bem, ir para outra. Ou seja, da VUNESP para Carlos Chagas. Legal? Ali nós temos então a primeira lacuna, até o meio-dia e meia hora, né? Meio-dia e meia. Ali tem que ser meia porque é meia hora, tá bem? Até o meio-dia e meia hora desse domingo, já havia participado das primeiras competições paralímpicas cerca de 40% dos atletas inscritos. Ah, professor, você falou que era fácil, não sei o quê, né? Já deu um peso aí. Primeiro, gente, não é a hora, não é o tema. Inclusive, nós já temos uma aula, né, sobre o verbo haver que foi muito legal, que eu vou lá e padronizo para vocês, né? Como que o verbo haver normalmente aparece nas provas. Então, caiu na letra A, caiu no padrão 1, padrão 2 ou padrão 3. Você tem que olhar e falar, opa, padrão 3. O que nós estamos vendo ali é o padrão 3, tá legal? Ou seja, é a hora em que o verbo haver aparece na construção, mas ele não é o verbo impessoal. Nessa questão, então, o verbo haver, havia participado, ele aparece como auxiliar. Ali nós temos o havia participado que compõe uma locução, tá bem? E o havia é ali o verbo auxiliar. O sujeito dessa estrutura havia participado não pode ser primeiras competições olímpicas. Ah, professor, por quê? Ah, por causa desse das. Ó a preposição. Participado das primeiras competições. Isso não pode ser sujeito, isso é o complemento do participado. Quem participa, participa de algo. Olhem a ordem inversa, né? Então, nessa ordem, nós temos verbo, objeto indireto e agora sim a entrada do sujeito. Como no sujeito nós temos número, o português libera a entrada de expressões preposicionadas como mais de, menos de, cerca de, ok? Quando entra número no sujeito, a língua portuguesa fala, ó, liberou, pode entrar nessas expressões, cerca de, mais de, menos de. Aliás, elas podem entrar em qualquer função que tenha número. Objeto direto, por exemplo, tá bom? Então elas não têm, né, o rigor que nós temos com outras análises que fazemos. Ó, sujeito não vem preposicionado. Quando é número, cabem expressões como cerca de, menos de, mais de, tá bom? Então, nesse momento, você tem um sujeito que tem porcentagem. Então, pense nisso, né? Professor, mudou de banca. Mudou de banca, a questão diminuiu, né? Você tem focos muito bem demarcados. Daí a banca fala assim, ó, como que eu vou complicar? Vou pegar o verbo haver. Vou pegar o sujeito com porcentagem. Sacaram? Então a banca, para dar aquele tom de dificuldade, ela vai em busca dos problemas, né, do idioma, problemas do verbo, do sujeito. Tá bom? Então tem que saber que ali, como que o verbo haver está. É uma aprendizagem que eu tenho que fazer, compor essa teoria na minha aprendizagem. E a segunda pergunta é como funciona a concordância verbal quando tem porcentagem. Você pode concordar com o número ou com o adjunto ali vinculado ao número. 40% das pessoas, 20% das pessoas, então posso concordar com 20 pessoas. Se os dois estão no plural, não tem o que fazer. O verbo vai para o plural. Mas se um deles está no singular e o outro está no plural, eu posso ter duas concordâncias no português. Se eu digo assim, ó, 10% plural do eleitorado singular votaram concordando com 10 ou votou concordando com o eleitorado. Tudo bem? Então depende
da configuração. Só que hoje, vocês estão percebendo? Não é a nota de rodapé. Hoje eu quero que você fale, ó, o sujeito está ali. Esses sujeitos excepcionais você tem que estudar de forma excepcional e não nessa visão, né, mais global da análise sintática, tá bem? É óbvio que você já viu algo sobre sujeito formado com porcentagem, mas você tem que estar afiadíssimo, afiadíssimo, tá bom? Então acompanhe comigo, que ali você pode concordar com 40 ou com atletas, ambos estão no plural, então não tem o que fazer. Então vai ficar, já haviam participado. 40%, ó, colocando na ordem direta, 40% dos atletas inscritos já haviam participado das primeiras competições paralímpicas. Aí, estão notando? Uma oração por vez. Uma oração por vez. Buscar a ordem direta. E para compor essa ordem direta, você tem que achar o verbo e o sujeito. E nesse momento vocês viram, então, problema no verbo, problema no sujeito. É a forma que a banca arranja para, né, dificultar um pouquinho, tá bom? Notem que nesse período, nós temos um período simples, porque só tem uma oração. Apesar de ter dois verbos, ali nós temos apenas, né, uma oração, tá bom? Seguindo, desse grupo, muitos são atletas sul-americanos, que os quais, opa, e aí, gente? E aí? Sacou o que eu fiz ali ou não? Quando eu digo para vocês que os quais, se a gente tivesse uma sirene na cabeça, né? Começaria a girar. Giroflex. Né? Você teria que ter já uma atenção especial, porque você está introduzindo uma oração com o famoso pronome relativo. Pronome relativo. Show de bola? Então, vamos lá. Atletas sul-americanos, que os quais, e daí tem a intervenção de uma semana, não, a intervenção de uma oração com o verbo fazer, relacionando-se a tempo, e aí você tem que saber que o verbo fazer em relação a tempo não concorda. É por isso que a gente diz, faz uma semana, faz 2 semanas, faz 20 semanas. Ali o correto é faz semanas. Ela não coloca quantidade, é uma noção genérica, né? Mas o correto ali é o faz no singular. Faz semanas, tá bem? E ali, ó, muitos são atletas sul-americanos que os quais vêm treinando. Esse que retoma atletas, esse que, né, atletas vêm treinando. E por isso a concordância plural, a concordância com acento circunflexo. Então, pegando aí, somando tudo, nós vamos ter a letra B de bola como alternativa correta. Tá legal? O que você deduz por essa questão? Não é que a análise sintática seja mais difícil, mas é um pouco mais simples. Mas os pontos de análise exigiram a verticalização da concordância nominal, no caso do meio de meia, da concordância do verbo haver, da acentuação dos verbos, porcentagem no sujeito. Sacaram como o verbo fazer em relação ao tempo? Então a banca ela diminui a tensão da análise, mas ela aumenta os problemas naturais do nosso idioma. A acentuação do verbo vir, o uso do verbo haver, o verbo fazer em relação ao tempo, né? A palavra meio na língua portuguesa. É isso que você tem que perceber. A banca, então, ela fala assim, eu não vou ter o trabalho de ficar rebuscando, dificultando, né? Ela vai já nos problemas próprios do nosso idioma. Por isso que a VUNESP é uma banca que ela premia. Você estudou, parabéns, aprendeu, ela vai lá e te dá o prêmio na mão. Mas tem que chegar lá. Não é o português que nós temos no nosso dia a dia, é um português que faz parte, vamos dizer assim, faz parte de um aprimoramento, de uma exatidão. Olhar e saber exatamente como se usa o meio, como se usa o verbo fazer, como se usa o pronome relativo. Estão notando que são os probleminhas e você pontualmente estudou esses probleminhas. A prova roda super legal. Agora, percebam que isso muda conforme a banca. Né? Vamos observar a próxima questão. A flexão do verbo em negrito deve-se ao termo sublinhado em
E aí você já está percebendo que isso daí já não é mais VUNESP. A banca retira trechos do texto e você vai perceber que do jeito que vem do texto, vem ordem inversa, né? Vem coisas com valor incompleto, mas eu digo de novo, o que está aí é o suficiente para você dizer. Se o verbo concorda com o termo sublinhado, é sinal de que é o sujeito. A banca não escreveu, mas você tinha que entender que se o verbo, né, vai se vincular a vai concordar, então calma lá. Então o sujeito, isso. Então já chego na letra A e tem essa preposição gigantesca, já bato o olho e falo, aí não tem o sujeito, né? Se tratar de um sítio, isso aí é o objeto indireto do verbo tratar. Eu olho na letra B de bola, opa, por, preposição por. É isso que é bacana você perceber. Então há momentos que você gasta o olho e às vezes que você não gasta. Vejam quanto que a banca está jogando com o déficit do brasileiro. Para ela colocar essas peças como sujeito, dizer, o verbo está concordando com isso, é porque a banca está apostando de que o brasileiro não tem uma noção muito importante, que o sujeito, o seu núcleo, não vem preposicionado. O do é a preposição de mais o artigo o. Então, eu vou ali na letra E, ó, além da decoração, o da, né? O da é a preposição de mais o artigo o. Ah, professor, mas calma lá. Calma lá. É isso que vocês perceberam. Tudo induz para ser letra D. Por isso que a Carlos Chagas é uma banca, eu digo para vocês, não é uma banca de entrada para você treinar, né? Você vai descer no playground, VUNESP. Ah, vou já para uma academia levantar uns pesão. Ah, então você tem que pegar daí a Carlos Chagas. Você conseguiu excluir a A, B e a C. E você pensou que você estava de líder. Fala, deixa comigo, né? Sacaram? E é o contrário. A banca está te manipulando. Ela fala assim: aqueles que realmente não sabem nada podem até colocar A, B e C, mas eu quero conduzir a moçada toda para a letra D e para a letra E. E aí entra isso que eu estou falando para vocês, tá bem? Zona neutra, área de relevância, tá bem? Então observem comigo que coisa sensacional, tá bem? O que você vai notar? Que nas duas tem essa criatura aqui, ó. Tá legal? Nas duas, ó. Vou colocar até em cor distinta para que vocês sintam o que é esse que. Esse que na letra D é outro detalhe o qual surpreendeu. Na letra E, além da decoração plástica, a qual. Perfeito? E o que eu digo para vocês é o seguinte. Professor, tem ali o pronome relativo. Sim. Na letra E, o termo que antecede o pronome relativo é um termo preposicionado. Professor, não tem como ser sujeito, está preposicionado. Mas quando passa pelo que, é como se houvesse uma purificação, como se houvesse uma limpeza. Porque ali no que, pronome relativo, é o lugar do corte, é o lugar da parede. Então, o que o termo foi na oração número 1, ficou lá na oração número 1. Então, agora na oração 2, o pronome relativo pega a palavra, vamos retomar qual que é a palavra ali, ó. É a palavra decoração. Ela pega a palavra e não a função. Se no trecho anterior, era um adjunto adverbial, ficou lá. A palavra decoração vem para cá cumprir uma nova função. Por isso que eu digo para vocês, qual das duas orações você está analisando? A que veio antes ou a que o que está introduzindo? Eu sempre comparo esse momento, gente, com a ideia de vida pregressa. Eu não sei o tipo de relacionamento que vocês já tiveram na vida, mas quando eu namorei a minha esposa, houve um dia que a gente estava conversando, tal, né? Quando tá no comecinho, você faz umas perguntas mais, né, mais exploratórias, né? Vida pregressa. O que você fez? O que você deixou de fazer? E daí eu perguntei, né? Nós estávamos conversando sobre isso, sobre com quem saiu, com quem ficou, papá.
E daí eu citei algumas pessoas com quem eu me relacionei. Muito sinceramente, pontualmente ali, né? Tudo legal, uma lista bem composta, pessoas do bem. E você? E o você, ela começou a falar cicrano, beltrano, se eu fosse começar a colocar no papel, ia faltar a folha, né? Puxa vida, né? Quem que tá fora dessa lista aí? A lista era muito volumosa. Então, o que eu aconselho para vocês hoje? Evitem esse tipo de pergunta, gente. Ah, não pergunta, é daqui para frente, né? Por isso, evitem a pergunta sobre a vida pregressa. O que você fez? O que você deixou de fazer? Isso vai dar uma quebrada, né? Tanto que até hoje eu não me esqueço. A lista não tenho completa, mas não marca, né? Fica na nossa memória. É isso que vocês têm que perceber. Vida pregressa, deixa para lá. Vale daqui para frente. É o que acontece com o pronome relativo. O que está lá na vida pregressa, o que veio antes, melhor nem saber. Né? O que vale é a partir do que. O que você precisa é da palavra que veio antes. Palavra que veio antes, decoração. Só que o que ela foi na oração número 1 e o que ela será na oração número 2 não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa que você tem é a palavra. E vou dar um exemplo agora para vocês perceberem isso de uma maneira muito simples. Bem, já vamos destacar as duas últimas aqui. Já vamos destacar. Imagine a seguinte frase, ó. Li o livro que ganhou o prêmio. Li o livro que ganhou o prêmio. Por isso que eu digo para vocês, qual das duas orações o senhor, a senhora está analisando? Né? Ah, professor, está preposicionado. Sim, o livro está preposicionado na oração número 1. Na oração número 1, tá bem? É isso que você tem que entender. Eu estou me dando mal aqui porque eu comprei um teclado novo e o teclado mudou. Minha mão não está adaptada ainda, é uma loucura, né? Estou apertando várias vezes um lugar que não tem tecla, porque o meu era mais largão, mais bonito, né? Para dedo gordo, agora diminuiu e tá difícil. E eu peço desculpas. Então você vai lá e analisa a oração 1. Depois você vai lá, analisa a oração 2. Simples. Então aqui você tem, li o livro. Você tem sujeito oculto, legal? Sujeito oculto, SO, sujeito oculto. Você tem VTD, quem lê algo, você sabe disso. E tem, é óbvio, o objeto direto. Ah, gente, perdão. Mas tudo bem, vamos em frente. Daí você tem, li o livro, que ganhou o prêmio. Esse que é o pronome relativo, trocaria por o qual. Esse que, o qual, né, é o livro. Estão notando como vem a palavra para cá? Não vem a função. Se livro é lá o objeto direto, vem a palavra livro para cá. E daí eu monto a oração mentalmente. Tá bem? Eu monto a oração mentalmente. Eu monto aqui dizendo assim, ó, ganhou o prêmio. Quem ganhou o prêmio? Ah, o livro. Então eu venho e monto a frase, né? O livro ganhou o prêmio. É isso que está escrito ali. Quem ganhou o prêmio, traduzindo, encaixando, é o livro ganhou o prêmio. Então, nessa oração aqui, ele é o sujeito. Só isso. É o sujeito. Na oração 1, o livro é o objeto direto. Na oração número 2, o livro, que está dentro do que, é o objeto direto. Então, vocês estão percebendo que a presença do pronome relativo dificulta muito. Dificulta muito. Agora, e se eu pegasse o verbo gostar? Eu usei o verbo ler, um lapso. Vamos aproveitar para analisar agora com o verbo gostar. Gostei do livro. Quem gosta, gosta de algo.
Então agora nós temos aqui sujeito, sujeito oculto novamente, sujeito oculto, beleza? Sujeito oculto. O verbo não é mais transitivo direto, você já sabe muito bem disso, é VTI, e o do livro, objeto indireto. Ah, professor, e a oração? A oração seguinte é tudo igual. A oração seguinte é exatamente tudo igual. Ctrl C, Ctrl V. Olha que interessante. Ah, professor, então livro na oração número 1 está vinculado ao verbo ler. Na segunda, ao verbo gostar. E isso, você está analisando a oração número 1. Quando o livro vai para dentro do que, né, pronome relativo, vai para a oração número 2, aí eu tenho que analisar como está a oração número 2. E na oração número 2, o livro ganhou o prêmio, o livro é o sujeito, que está dentro do que? É o tal da vida pregressa, gente. O que foi na oração 1 ficou lá. Vamos ver agora o livro na oração número 2. E na oração número 2, o livro ganhou o prêmio. Tá bem? Vida pregressa, vida atual. É por isso que eu digo, qual das duas orações o senhor e a senhora estão analisando? Foi isso que eu perguntei. A anterior ou a posterior? Olha que interessante. Né? E para não se esquecer, contei a historinha aqui trágica, íntima, né? Vida pregressa, não fica perguntando, não. Gostou da pessoa, encaixou as peças, deu tudo certo, não fica perguntando da vida pregressa. Vida pregressa, às vezes, pode desestimular o romance. Exatamente isso. Tá bom? Então notem que nós vamos chegar agora na D e a E com essa leitura, com essa visão, ok? Vamos lá. Estou apanhando um pouquinho aqui, mas está indo, né? Outro detalhe, essa é a oração de fora, essa é a oração de fora, tá bem? Eu vou colocar em azul. E ela segue lá na frente, ó. Outro detalhe foi a variedade, segue. E ali no meio está exatamente a oração subordinada, substantiva, adjetiva. Né? Oração subordinada, adjetiva, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Está aqui no meio, tá bom? Então, o que, que o outro detalhe é na oração principal? O que é o outro detalhe na oração principal? Ah, professor, o outro detalhe na oração principal é o objeto, aliás, é o sujeito do foi a variedade. Tá legal? Então, na oração em azul, a função sintática de outro detalhe é foi a variedade. Show! Então agora eu vou puxar a oração adjetiva, que eu espero, perdão, eu espero que ocorra aquela coisa chamada insight. Fala assim, professor, eu entendi. Nossa, é isso que eu quero tirar de vocês agora. Vejam a Carlos Chagas como ela é melindrosa. Esse que está retomando outro detalhe. Estão fazendo aqui, ó. Esse que, você já sabe, você troca por o qual. Não é isso? O qual. Legal, beleza. Esse que, o qual, está retomando outro detalhe. Está retomando outro detalhe. Então, vamos colocar igual aqui. O que, que é esse o que? O que, o qual, professor? Outro detalhe. Outro detalhe. Agora eu tenho que encaixar esse outro detalhe na oração subordinada. E aí, naturalmente, você vai dizer, ah, professor, ordem inversa. O pesquisador surpreendeu outro detalhe. E aí eu olho bem nos seus olhos e digo assim, ó, você está querendo uma internação grátis? Sabe aquela roupinha que puxa os braços para trás? Você está querendo uma internação grátis? É isso? Porque não é algo que vai dar sentido. Ah, o pesquisador surpreendeu o outro detalhe. Não! A frase, o sentido da frase é o outro detalhe surpreendeu o pesquisador. Olha que interessante, né? Notem que os dois termos estão sem preposição, são não preposicionados. Você tem o outro detalhe e tem o pesquisador. Aí o que vale é o sentido,
O encaixe será realizado de acordo com o sentido. Daí você levanta a mão e fala, professor, deixa comigo. O pesquisador surpreendeu o outro detalhe. Ah, você está pedindo uma internação, né? Vai para o spa, vai para o spa. Puxa os bracinhos para trás, aquela roupinha branca, né? E internação, porque não daria nexo. E não só eu sentiria isso, você também. Não tem sentido dizer o pesquisador surpreendeu o outro detalhe. O que dá nexo é o outro detalhe surpreendeu o pesquisador. Então, o pesquisador que é o sublinhado ali, meus amigos, é o objeto direto. Tá bem? A frase é: outro detalhe surpreendeu o pesquisador. Numa prova em alta velocidade, gente, é muito, mas muito difícil. Muito. Então, nós temos sujeito, VTD, objeto direto. Qual a função de pesquisador? Objeto direto. E o verbo não concorda com o objeto direto. O verbo está concordando com detalhe. Tá bem? Essa é fera, hein, gente? E daí na letra E, só pode ser ela. Além da decoração plástica, falta, é lógico, o trecho do texto, mas ele não nos interessa. A oração número 1 não me interessa. Me interessa, sim, a retomada em decoração. É ali que está o bacana de tudo isso. Então eu sei que esse que eu vou trocar por o qual não, professor. É a qual. Isso. O professor não erra, né, gente? O professor vem só para dar aquele lápis para ver se vocês estão atentos. Está retomando decoração. Repito, a vida pregressa não fica perguntando, não fica dizendo se foi ou não foi. Deixa a vida pregressa para lá. Ah, professor, decoração. Decoração plástica é algum advérbio lá na oração principal. Agora eu trago para cá a decoração plástica. E aqui ela vai ter uma nova vida, uma nova realidade, um novo relacionamento, né? Talvez até gere aí uma função importante. Ela não era importante na vida pregressa, agora, na vida atual, talvez seja. Nós vamos ter que encaixar no destacava detalhes. E aí você vai perceber que é exatamente isso, gente. A decoração plástica destacava detalhes específicos. Isso dá nexo, é isso que está construído. E quando a banca diz, o destacava, olha o enunciado da questão, né? A flexão do verbo em negrito deve-se ao termo sublinhado, e aí tem razão, né? Apesar de decoração plástica na oração principal não ser o sujeito, além da decoração plástica, não é o sujeito que destacava, o sujeito é o que contém a decoração plástica, tá legal? Mas eu só consigo entender o que é, se é feminino, masculino, singular, plural, graças a esse antecedente. Então esse antecedente influi totalmente na concordância do destacava. Então o verbo destacava está no singular, né? Graças ao termo sublinhado? Sim, graças ao termo sublinhado. Apesar de não ser o sujeito ali, o sublinhado, por meio do que pronome relativo, você tem, sim, exatamente ali, o termo referencial. Essa é uma questão, gente, que você deve imaginar que ela é grandiosa. Ela é acima eu diria, de todos, né? Isso é uma frase para professor de português bem treinado. Professor que está ali já acostumado a uma banca. Por isso que a gente frisa, gente, né, que não é só estudar português. Tem que compor uma base? Tem, não há dúvida disso. Mas a banca é o português da Carlos Chagas, é o português do CESP, é o português da Getúlio Vargas. A especialização da banca é o que dá o grande salto de qualidade. Né? São saltos. O último e grande salto, pelo menos em português, é a especialização da banca. Hoje, talvez o contraste, não era a minha intenção, o contraste VUNESP, Fundação Carlos Chagas, fica muito evidente. Muito evidente. Né? A VUNESP prefere apelar para aquilo que é problemático dentro da cultura do próprio idioma. Já a Carlos Chagas, não,
Você não viu nada de verbo excepcional, verbo haver, não sei o que, porcentagem, não. Era só a concordância do verbo com o núcleo do sujeito, a regrona geral. Mas o problema qual que era? A análise sintática. E quanto mais você treinar, melhor será seu desempenho, melhor será a sua compreensão sobre o fenômeno que a banca invoca. É simples? Não, não. Eu tive até que falar da minha vida íntima, gente. Né? Então, isso que nós acabamos de fazer, eu passei aqui com exemplos para você ir aceitando que o anterior pode estar preposicionado, não tem problema nenhum, porque você não está trazendo a função objeto indireto. Você está trazendo a palavra livro para exercer uma nova função a partir da oração adjetiva. A partir de então, né, o que você vai fazer? É isso que aconteceu comigo, gente. A partir de então, né, namorei, noivei, casei. Vida pregressa, fazer o quê? Ficou lá. E é isso que é bacana perceber, né? Que você olha para aquele termo preposicionado que veio antes, mas ali tinha o pronome relativo. Tinha o pronome relativo. E isso mudou completamente a leitura da construção. E a letra D ainda, aquela imagem em que o pesquisador é objeto direto. Então, quando a gente fala indução a erro, isso aí é o máximo possível de indução ao erro. Fácil? Não, a primeira foi. Mais simples, não fácil, mas simples. Essa última que nós resolvemos, avisei, super pesada, complexa, que é a cara da Fundação Carlos Chagas. A Carlos Chagas, ela exige muito. Você aprenda lá em cima, mas também quando você chega lá, cara, a prova é uma delícia. Mas você tem que estar bem preparado, tem que ter uma musculatura rígida para aguentar o peso da prova. Mas a hora que você começa a entender o que ela propõe, a questão da preposição, o pronome relativo, é uma prova que eu diria assim, olhando para o Brasil, é uma prova equilibrada, justa. A prova de português atingiu o nível, você roda tranquilamente. E raramente você vai encontrar questão mal feita, questão difícil? Sim, mas mal feita, anulável? Não. Tamanha a técnica da banca. A banca chegou num patamar que ela tem, né, o jeito Fundação Carlos Chagas de oprimir a cada um de nós. E nós estamos aqui para quê? Para alcançar a altura da banca. A maioria de nós faz o quê, gente? Ah, é isso que eu sei. Não é isso que eu sei. Você tem que dizer, é isso que eu tenho que aprender. A banca sempre vai trazer um potencial que vai além aquilo que eu sei. Né? Dá a impressão que a banca se baseia naquilo que eu sei. Professor, o que eu sei é isso. Não. O que eu tenho que aprender é isso. Tá bom? Então hoje fizemos um encontro, fecha um ciclo de análise sintática, de princípios, de técnica. Né? Quem não assistiu às aulas anteriores dessa semana, faça isso, apesar da semana estar iniciando hoje, né? Mas faça isso com as aulas anteriores. É muito legal porque você vai criando um comportamento. Comportamento. É bacana, né? A gente fala assim, quando eu estou em tal situação eu faço isso. É um comportamento que eu diria até de autoproteção. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado pela participação. Após a aula, se quiserem lançar dúvidas aqui nos comentários, façam, porque daí eu volto e interajo com vocês com tranquilidade. Legal? Então continuem firmes. Fizemos várias questões, algumas menos complexas, outras mais complexas. Nessas que dão dor, tal, você sabe que faz bem. É assim que a musculatura se torna mais intensa para tarefas mais difíceis. É óbvio. Por isso você tem que sentir, né, para onde você vai, qual é a banca, qual é o cargo, tudo isso vai dando sinais do que você precisa aprender. Tá bom? Um grande abraço a todos. Durante a semana teremos novos encontros. Sigam, né, o QC. Nós estamos fazendo um trabalho muito cuidadoso, com grande carinho, e espero que vocês estejam, né, gostando e acompanhando essa nova fase. Tá bom? Um grande abraço e até um próximo encontro. Até lá!